Olá, bem-vindos ao audiobook da Agro Antônio Balbino. Nos próximos minutos você conhecerá um pouco mais sobre o sistema de criação e manejo para fazendas de genética bovina. Aproveite este conteúdo, ele foi desenvolvido especialmente para você. Abordagens do sistema de criação e manejo. Ao buscar resultado econômico-financeiro com sustentabilidade, a Agro Antônio Balbino percebeu que não conseguiria atingir as metas e os resultados que gostaria sozinha. Contratar uma empresa de consultoria que trabalhasse em prol da pecuária brasileira, como a Exagro, se fez necessário. No caso específico da Agro Antônio Balbino, composta por 3 propriedades na região de Barreiras, Bahia, foi preciso conciliar os anseios do proprietário com a vocação específica de cada uma delas. Além disso, foi necessário integrar estas fazendas de modo a buscar a otimização do negócio. O cenário e o que mudou. Entre a década de 1950 até meados dos anos 2000, a agropecuária brasileira evoluiu lentamente. Somente a partir da década de 1990 que os índices produtivos começaram a demonstrar sinais de crescimento, mas importávamos carne congelada da União Europeia. Havia um longo caminho a percorrer, com muita expectativa para fazer acontecer. Uma nova geração de pecuaristas e profissionais ligados à pecuária passou a fazer a diferença nessa época, saiu a campo e hoje é considerada uma geração vitoriosa, que trabalhou muito tanto na pecuária quanto na agricultura e transformou o Brasil na potência que é hoje. Ao traçar um paralelo com a Agro Antônio Balbino, em 2008, os trabalhos na propriedade passaram a ter efetivamente o auxílio da consultoria Exagro, com a aplicação de novos métodos e ferramentas para ter uma pecuária ainda mais eficiente. Em pouco tempo, o proprietário da fazenda, Antônio Balbino, entendeu que aquele trabalho de planejamento e acompanhamento daria resultado. Em março de 2010, iniciou-se os trabalhos em 2 fazendas, Santo Antônio e Água Doce, uma vez que a terceira, a Fazenda São Francisco, já tinha uma consultoria atuante. Balbino já tinha em mente o destino que pretendia chegar. Faltava pavimentar as estradas. O trabalho de estruturação do sistema de produção nas propriedades Agro Antônio Balbino partiu do zero. A partir de análises de solo, elaboração das plantas das fazendas, definição do projeto de coleta de informações, dados estes necessários para a leitura do sistema produtivo. A empresa saiu de uma remuneração muito baixa, tendo que aportar dinheiro no negócio, assim como a grande maioria dos pecuaristas que trabalhavam naquela época no sistema de cria. Esse é o sistema mais trabalhado dentro da Agro Antônio Balbino, levados todos até a comercialização, para trazer esse sistema a uma remuneração substantivamente superior à do início. Este é um trabalho coletivo, depende do envolvimento de todos os funcionários. Foco na produção. É fato que a Agro Antônio Balbino possui um produto reconhecido e valorizado no mercado pecuário, com genética de ponta. O desafio da precocidade, por exemplo, foi implementado assim que a recria se tornou mais eficiente, permitindo a redução dessa fase. Esta e outras ferramentas proporcionam bons resultados zootécnicos e hoje também agregam bons resultados financeiros. A partir dos anos 2000, quando a estabilidade financeira proporcionada pelo Plano Real se tornou a nova realidade do Brasil, foi necessário focar na produção. A especulação financeira deixou de ser uma possibilidade. Nesta ocasião, o país passou de importador de carne para assumir o posto de maior exportador mundial de carne bovina.
Foi nesse momento que as distorções econômicas de um cenário de hiperinflação deixaram de fazer parte da rotina dos brasileiros e todos tiveram que arregaçar as mangas e produzir. Passou a ser valorizado o trabalho da porteira para dentro, porque antes, muitas vezes, o trabalho da porteira para fora, o comprar e vender, produzia muito mais resultados do que essencialmente dentro da fazenda. A contribuição dos trabalhos da Exagro. A Agro Antônio Balbino já possuía uma grande e competente equipe montada antes da chegada da empresa de consultoria. Gerentes, vaqueiros, operadores de máquina, chefes de maquinário, todos cumprindo seu papel de forma eficiente. Quando a Exagro chegou para iniciar os trabalhos, esse fato facilitou para que os resultados esperados fossem atingidos mais rapidamente. São essas pessoas que fazem a diferença em um trabalho coletivo. São esses trabalhadores que estão no dia a dia, na lida da fazenda. A consultoria está fisicamente presente 4 vezes ao ano nas propriedades. Por isso, esse alinhamento entre os colaboradores é extremamente necessário para o processo ser eficaz. Nessas visitas são analisados os dados coletados, é checado o plano de ação e detalhadas as prioridades para o próximo período, de modo que estejam alinhadas com o planejamento de longo prazo. A integração entre as propriedades é sempre uma tônica. Nos intervalos das visitas, o canal de comunicação se mantém aberto para a solução de dúvidas e compartilhamento de experiências. A visita é finalizada em uma reunião onde o relatório é apresentado pela consultoria ao proprietário, seus gerentes e equipe do escritório. Desta forma, o sistema de produção evoluiu muito nos últimos anos. O início. A consultoria iniciou o processo na Agro Antônio Balbino com uma expressiva experiência adquirida em trabalhos anteriores. À medida que as propostas eram aceitas e muitas eram bem-sucedidas, o trabalho passou a evoluir mais rápido. Tudo isso contribuiu para o crescimento do sistema como um todo. Foi implementado um programa alimentar baseado nas características de cada uma das fazendas e nas necessidades de cada categoria alojada, além da elaboração de um calendário sanitário para cada uma das propriedades. Buscou-se a especialização de cada uma das fazendas. Primeiro foi com a Água Doce, uma fazenda de proporções menores que as demais, que logo se especializou na recria e passou a receber a desmama do gado PO da Fazenda São Francisco. Em 2014, a consultoria passa a trabalhar também na Fazenda São Francisco, que é a propriedade de cria do rebanho Nelore PO. O cenário ficou mais completo, pois as 3 propriedades foram integradas. Sistema de criação. O trabalho em parceria com a consultoria da Exagro ficou mais completo a partir do momento que as 3 propriedades da Agro Antônio Balbino foram integradas para um mesmo objetivo. A Fazenda São Francisco se especializou na fase de cria, a Água Doce na recria e na Fazenda Santo Antônio, que sempre foi a mãe de todos, um pouco de cria comercial e a terminação dos animais de venda e a comercialização de todo o rebanho na Bahia. A partir desse momento, as propriedades se tornaram mais especialistas. Isso promoveu um grande salto no resultado. As fazendas foram estruturadas, o rebanho foi qualificado com o trabalho em conjunto com um corpo técnico de peso. No passado, os animais chegavam ao confinamento com 10 arrobas. Hoje eles chegam com 14 arrobas ou mais. As fêmeas que emprenharam com alguma dificuldade aos 24 meses, hoje emprenham com 14 meses. Várias avaliações foram integradas ao calendário. Além da tradicional prova de ganho de peso, foram agregadas mensurações de ultrassom e avaliação de fenótipo. Com isso, o rebanho deu um salto evolutivo e observou-se um impasse.
Havia material genético que não estava tendo o devido reconhecimento naquele círculo de clientes que a propriedade abrangia. Para crescer, a Agro Antônio Balbino precisava buscar o reconhecimento nacional, pois o Oeste Baiano é uma região do semiárido, onde a seca é uma rotina e não uma surpresa. Ela faz parte do cotidiano do local e sempre que ocorre uma seca mais forte do que o padrão, os criadores vendem vacas para poder aliviar a fazenda, ao invés de comprar touros. A avaliação da consultoria foi de que a Agro Antônio Balbino não podia ficar refém de uma região periférica à propriedade. Era preciso alçar um voo maior para atingir novos mercados. Isso ocorreu com o leilão nacional no canal. A partir daí, a empresa passou a ter visibilidade. O time e os principais desafios. Para a realização de um trabalho eficiente, com bons resultados, é preciso trabalhar com alguns princípios como respeito, lealdade e planejamento compartilhado. Outra questão é compartilhar o pensamento e tentar construir junto. Um desafio é a questão da coleta de dados no campo. Ao propor mais uma atividade para um funcionário que está cheio de compromissos a realizar, é preciso compartilhar a necessidade e objetivo desta coleta. Além disso, em uma etapa posterior é importante chamar o funcionário e apresentar o resultado dos dados que ele anotou, de modo a perceber a contribuição de seu trabalho. Para o trabalho ser eficiente, as soluções não devem ser pensadas de modo a favorecer apenas uma parte, e sim trazer o melhor para o time e para o negócio. Cada integrante da equipe precisa entender isso, pois caso contrário, irá buscar o melhor para si, o que muitas vezes não é o melhor para o time. É muito importante interagir com a equipe da fazenda, conversar, coletar sugestões. Muitas vezes, por experiência própria dos funcionários, na lida diária na propriedade, as respostas para muitas perguntas estão com eles. A solução muitas vezes está ali, na fazenda, com as pessoas. Basta abrir espaço para o diálogo. Os desafios do clima na região. A Agro Antônio Balbino, localizada no Oeste Baiano, está no semiárido brasileiro. É necessário buscar forrageiras que sejam aptas para essa região. Há que se trabalhar com uma reserva maior do que em outras regiões do país. Submeter as pastagens a um alívio de lotação na seca, com maior segurança. Na hora de tomar decisões. Um dos pontos que a consultoria trabalha para agregar nessa questão do melhoramento genético na Agro Antônio Balbino é criar uma boa estrutura para que os trabalhos genéticos aconteçam. É importante que o gerente da propriedade, por exemplo, absorva que, apesar de ele se encontrar no topo da hierarquia, na verdade sua maior função é ser responsável por oferecer as melhores condições para que todos possam desempenhar suas tarefas. A consultoria deve ser um facilitador para que as coisas aconteçam, com planejamento, com propostas ao proprietário, que às vezes são aceitas e outras não. A função dos consultores é formular propostas e a função do dono, aquele que paga a conta, é definir. É importante ter as definições o quanto antes para que o projeto evolua, mesmo que a resposta seja um não. Os benefícios. Um dos grandes benefícios conquistados pela Agro Antônio Balbino ao trabalhar com uma consultoria especializada foi conseguir estruturar de forma eficiente as 3 fazendas que compõem a empresa. A estruturação permitiu definir as aptidões de cada propriedade e isso mudou totalmente a produtividade do rebanho. Com os trabalhos executados, foi conquistada uma eficiência produtiva melhor na fazenda de cria e uma recria infinitamente superior. Isso proporcionou à propriedade se desafiar a implantar o programa de novilha precoce
e oferecer os touros em uma condição muito melhor no mercado em comparação ao que vinha sendo realizado anteriormente. Outro benefício conquistado foi o trabalho de valorização das pessoas responsáveis pelos trabalhos da Agro Antônio Balbino. Houve uma expressiva evolução nos últimos 10 anos da empresa. Isto porque teve alguém naquelas 3 fazendas todos os dias executando alguma ação para que o projeto evoluísse. Quanto aos responsáveis pelos bons resultados alcançados, quem tem o maior mérito é a pessoa que dorme e acorda dentro de cada uma das fazendas. Esses merecem o nosso aplauso. Chegamos ao final desse audiobook. Para mais informações sobre este tema, leia o nosso e-book. Esperamos que você tenha aproveitado ao máximo e que as informações aqui apresentadas tenham esclarecido suas dúvidas. Obrigado por nos acompanhar até aqui e até a próxima edição.